Vai, pô, Vitor, para mim é um caminho, eu não tenho dúvida que é um caminho sem volta. Eu, pessoalmente, acho que eu apostaria todas as minhas fichas num veículo elétrico. Se você pega do poço à roda, ele tem uma redução de emissão de CO2 em 70%. O meio ambiente, que já está sobrecarregado, ele agradece muito quando você vai nesse sentido, entendeu? É claro, é como eu falei, às vezes o pessoal faz a comparação com a operação é 100%. A operação você não tem, numa operação elétrica, você não tem nada de emissão de CO2. Só que para você fabricar a bateria, você tem todo um dispêndio da cadeia, mas se você for ver, o resultado é 70% mais ou menos de redução. Então eu não tenho dúvida que esse é o caminho, não tenho dúvida nenhuma, mas a gente vai ter que aprender a conviver com as tecnologias trabalhando em paralelo, porque a gente não tem estrutura pronta para isso, ainda é muito cara, ela ainda é muito penosa, então você tem que trabalhar, para mim, na infraestrutura hoje, e você tem que trabalhar ainda na solução. A solução, para mim, ainda não é a mais adequada. Então, por exemplo, a Driventic, quando ela desenvolveu o seu veículo, quando era na época de Voit, ainda quando desenvolveu o seu motor elétrico, nós temos uma solução de motor elétrico no mercado, ela não desenvolveu pensando única e exclusivamente no custo, ela desenvolveu pensando na autonomia. Então, se você for até fazer uma comparação aí, a melhor solução que tem no mercado hoje, e eu posso falar porque as licitações que a gente ganha de veículo elétrico são quando ela visa na autonomia, a autonomia, quer dizer, você tem um melhor compromisso, você tem um melhor resultado visando a autonomia. E é isso que você tem que ter ainda um produto muito melhor, do que tem uma performance muito melhor para você poder seguir com ele no mercado. Então isso aí vai se. Mas agora é o seguinte, Vitor, eu não tenho dúvida que isso vai se aperfeiçoando. Ao longo do tempo isso vai se aperfeiçoando. Mas enquanto você não tem o ultimato de tecnologia colocado no mercado ainda, ou aquela tecnologia vai se desenvolvendo, você vai ter que ter uma tecnologia que é a de veículo a diesel em paralelo. E aí você tem que saber trabalhar o melhor das duas, você entendeu? Não adianta, como eu falei, voltando, não adianta eu ter veículo com transmissão manual, arrebentando de consumir, em paralelo ao veículo elétrico. Aí sim, aí eu vamos para o veículo elétrico de uma vez, entendeu? Não, você tem que ter uma solução intermediária, com um híbrido, alguma coisa, até que você tenha o melhor da tecnologia elétrica para poder testar 100% elétrico. Quando isso vai acontecer, Vitor, é difícil de prever. Eu acho que nos países de primeiro mundo vai ser muito mais rápido do que a gente imagina, mas é um ambiente muito mais controlado, muito mais fácil de implementar. Então, eu não posso comparar com o Brasil ou com a América do Sul, porque aqui a gente ainda tem muitos desafios pela frente, principalmente em termos de infraestrutura, tá? Acho que esse desafio da infra tá bem claro para todo mundo, mas analisando com cenários de fora internacionais, essa parte do subsídio do governo talvez seja uma grande diferença. Você enxerga que lá fora isso é mais fácil, porque não sei, eu sinto que com muita gente que eu converso acaba caindo neste ponto principal, né, que seria o facilitador máximo, além, claro, da infra. Não, sim, eu não tenho dúvida que lá fora é muito mais fácil. Como eu falei, tudo bem, nós não podemos comparar, porque quando você pega uma cidade na Suécia, por exemplo, onde você tem 100 mil habitantes dentro de uma cultura totalmente distinta da nossa, é muito mais fácil de implementar uma cidade, um relevo muito mais favorável. Você pega a cidade de São Paulo mesmo, putz, tem ladeiras ali do lado, difícil pra caramba, casas, a população vivendo em condições miseráveis, uma casa em cima da outra, o que é horrível isso aí, né? Então é muito difícil de você tentar implementar esse tipo de tecnologia, sendo que as condições subhumanas que a gente vive, entendeu? Como é que você vai fazer qualquer tipo de coisa? De primeiro precisava se resolver isso, né? Então, mas assim, hoje é o que você falou. Você parece que tem uma implementação de um veículo elétrico na base do forceps, entendeu, Vitor? É difícil, meu. Parece. É óbvio, eu não estou acusando ninguém, nem estou falando que ninguém, mas parece que é muito mais visando uma reeleição do que qualquer outro tipo de coisa, você entendeu? Do que pensando na população em si. Se fosse pensando na população única e exclusivamente, putz, eu estaria batendo palma aqui, eu ia achar lindo uma coisa dessa. Mas não é. É muito mais visando. Claro que tem o seu. Graças a Deus tem o benefício para a população, não vou falar que não, mas
para mim, é difícil, é uma linha tênue e uma linha escura aí, né?